Meus irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Queremos convidar a todos a ficarmos em pé para estarmos dando início, meus irmãos, a este culto. Estamos nesta noite com um sentimento de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Quero convidar o diácono, nosso irmão Valdeone, para estar orando, apresentando este trabalho nas mãos do Senhor, para que o nosso Deus venha tomar a frente e fazer a sua preciosa e poderosa vontade. Amém? Já queremos dar saudações de boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do canal da igreja. Que Deus abençoe. Compartilhe para que mais pessoas também possam serem edificadas nesta noite. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na presença do Senhor neste momento para te adorar. Pai amado e querido, tome a primazia do trabalho. Nós convidamos o Senhor para fazer parte desta reunião. Deus amado, assista nesta noite cada coração que precisa de uma intervenção da parte do céu, da parte do Senhor, meu Pai. Abra a porta da palavra, abençoe as vidas que já chegaram aqui nesta noite, abençoe aqueles que queriam estar aqui, mas a dificuldade, a luta, lhe pegou pelo caminho. Deus amado e querido, conceda vitória, tirando todos os embaraços de cada vida, ajudando-nos a prosseguirmos no caminho e na caminhada. Nos ensine nesta noite através da Tua palavra. Abra a porta da palavra, nos ensine, Pai amado e querido. Se utiliza do Teu servo. Fala o que a igreja quer ouvir, o que a igreja precisa ouvir para ser edificada, para ser ajudada, para ser fortalecida pelo Senhor. Assista o Teu povo nesta noite, ajudando, fortalecendo, guiando, nos dando o necessário da parte do céu, do Senhor, meu Pai. E tudo isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Teu amado e precioso Filho, Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Auxiliar Felipe estará louvando ao Senhor com os hinos congregacionais. Amém? Abra sua harpa e com muita alegria louvemos ao Senhor. Amém? Emily. Amém, meus irmãos. Talvez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, com orientação do nosso pastor, vamos estar louvando com o hino de número 306. A palavra de Deus é um tesouro. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu
rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, que alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os jardins de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Cante bem alto. A palavra doce mais que mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Deus. Meus irmãos, seguindo a orientação do nosso pastor, vamos estar louvando com mais um hino, o hino de número 291. 291. Aleluia, glória a Deus. De cruz se erigeu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, dá por mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Cante. Se eu amo da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar.
nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Cante bem alto. A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus. Se você ama essa mensagem da cruz, levante sua mão e dê um glória, porque Jesus está presente nesta noite. Aleluia! Só a igreja. Se eu... Aleluia! Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Paz do Senhor para os irmãos. Estaremos ouvindo a união de adolescentes, louvando ao Senhor, e em seguida o coro. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já
Queridos irmãos, eu gostaria de convidar a todos a ficarmos em pé. Neste momento, nós iremos procedermos com a leitura da palavra de Deus. Quero convidar o presbítero Erinaldo para estar fazendo a leitura com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 121. O livro dos Salmos, de número 121. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Assim diz a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal, Ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor a leitura da palavra. Nesta oração, vamos estar apresentando aqueles que estão necessitando de saúde. Eu quero fazer aqui alguns pedidos para a igreja. Queridos irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que quando forem orar, vamos estar apresentando a criança por nome de Liz. Nós, na inauguração da igreja aqui, não sei se os irmãos lembram, nós estávamos orando, apresentamos ela ao Senhor e a família tem pedido oração para que o Senhor continue estendendo as mãos, dando saúde àquela criança. Também eu gostaria de pedir à igreja que quando forem orar, vamos estar apresentando o trabalho no campo missionário, né, lá na cidade de Exu, Pernambuco. Apresentar o pastor daquela igreja, enviado aqui pela nossa igreja mãe, nosso irmão Cris Eleito, sua família, e está apresentando todos que fazem aquele trabalho, pedindo ao Senhor que continue com as mãos estendidas, abençoando, guardando e usando eles como instrumento nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, está aqui, a igreja ora e Deus responde. Então está aqui também um agradecimento de uma irmã. Ela veio participar o ano passado, já perto do fim, perto da virada de ano, participar conosco, visitar a família aqui, e ela participou conosco. Ainda estávamos na nossa outra igreja, estávamos no outro templo. E, queridos irmãos, esta irmã, ela estava com um problema muito sério de saúde. Ela foi diagnosticada com aneurisma. Sentia fortes dores de cabeça e era um processo muito sério. Estava indo para a cirurgia, passando uma situação muito séria. Fez umas baterias de exame. Os médicos disseram que a solução era justamente uma cirurgia, teria que abrir a cabeça e fazer todo aquele processo cirúrgico. E os médicos ficaram muito preocupados pela saúde dela também e também pela idade. Mas ela
pediu oração à igreja, a igreja orou e Jesus curou. Quem diz amém? Está aqui. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo que foi ao médico e foi fazer o último exame para fazer a cirurgia. E quando chegou lá, que o médico olhou, não tinha nada. O médico passou outro exame, ela fez, quando olhou, não tinha nada. O médico dos médicos foi na frente. Quem diz amém? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Oh, glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Quero convidar o evangelista Kleber para estar orando, agradecendo a Deus e apresentando também esta família nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Pai do Senhor, igreja. Oramos com fé ao nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa cura, por esse milagre na vida desta irmã, testemunhando para o teu servo a resposta da oração da tua igreja. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça, nós cremos que todo o poder, Senhor, está em tuas mãos. E o Senhor Deus escuta a oração de quem clama, e nós somos o povo que te clama, Senhor. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade, por estarmos vivos, atentos aqui na tua casa. Te louvamos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Deus querido e amado, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por cada momento de nossas vidas. Que o Senhor continue com essa igreja, ouvindo a nossa oração, ouvindo as nossas súplicas, ainda curando, abrindo portas, Senhor, fazendo milagres, sinais de maravilha na vida das pessoas, através da fé, através da oração dessa igreja. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, poder sentar. Queridos irmãos, nós queremos ouvir a nossa irmã Tamara louvar ao Senhor Jesus nesta noite. Amém? Vamos adorar. Vamos adorar, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar.
Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estaremos ouvindo a banda Ágape louvar o Senhor. E com este louvor nós vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor Jesus. Amém? Continuemos contribuindo com amor, sendo fiel ao nosso Deus, e o nosso Deus o recompensará. Encurve a sua cabeça, queridos irmãos. Quero convidar o nosso irmão Valdeone para estar orando, apresentando todos os dizimistas e ofertantes. Amém? Amém, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Pai amado e querido, abençoa o teu servo, a tua serva, que vai ofertar, meu Pai. Em nome de Jesus, abra o coração daquele que precisa de uma intervenção do Senhor, amolecendo o seu coração para ele ser benevolente com a obra. Abençoe seus planos e projetos que ele tem para com a sua casa, a sua família, para com seu filho, para com a sua filha. Deus, o projeto que teu servo e a tua serva tem de ajudar a sua família, abençoe de forma grande e tremenda. Abra as portas, tire os grilhões, os empecilhos, os embaraços. Abençoe as autoridades, os empresários. Abençoa os teus servos que estão trabalhando. Conceda vitória, abra as portas, tira os empecilhos, dê vitória a ele, dê vitória a ela, a ser insistente, persistente no bem, na honra da palavra. Meu Deus, abençoa o salário do teu servo e da tua serva. Abençoa a família, abençoa os filhos dos filhos, abençoe a casa do Senhor aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Estenda as mãos, Pai amado e querido, e dê vitória a todo o teu povo, em no nome de Jesus. Amém. A banda Ágape saúda da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar Jesus nessa noite. Glória a Jesus. Vamos dizer a Deus que nós entregamos tudo a Ele, que a nossa vida, a nossa família é consagrada a Deus. Aleluia. Com minha vida quero te adorar, a minha família quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Vamos louvar a Deus. Com minha vida quero te adorar, a minha família quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração pra te adorar, pois santo és, Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, o que importa é que eu nasci pra te adorar. Santo, só tu és santo, e não há Deus semelhante, não há Deus semelhante a ti. Só tu és santo, pra te adorar foi que eu nasci. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração pra te adorar, pois santo és,
és Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, o que importa é que eu nasci pra te adorar. Santo, só tu és santo, não há Deus semelhante a ti. Santo, só tu és santo, pra te adorar foi que eu nasci. Adore a Deus. Santo, só tu és santo, e não há Deus semelhante a ti. Santo, santo, só tu és santo, pra te adorar foi que eu nasci. Exalte a Ele. Santo, só tu és santo, e não há Deus semelhante a ti. Santo, só tu és santo, pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui no culto de ensino da palavra de Deus. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia para nós estarmos meditando a palavra do Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Louvamos ao Senhor pela grande oportunidade que Ele nos proporciona de juntos nós estarmos aqui para mais uma vez aprendermos a Sua palavra, ouvirmos a Sua palavra. Meus irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos um texto que o Senhor pôs em meu coração neste dia. Peço as orações da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 1 até o verso de número 3. Todos encontraram? A igreja pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: como se determinou que havíamos de navegar para Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidasse de quem, irmãos? Para que cuidasse dele. Versículo de número 18.
andando nós agitados por uma veemente o quê? Tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena o quê? Tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, é um texto conhecido. Meditar sobre este assunto é muito bom, porque nós tiramos aqui grandiosas lições. Quando o naufrágio, se fôssemos colocar um tema aqui, quando o naufrágio parece iminente. O capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos relata justamente a história do naufrágio de um navio adramantino, como nós lemos. Viajavam cerca de 276 pessoas. Vamos ver aqui, capítulo 27, versículo 37. E éramos ao todo no navio, quantas pessoas? 276 almas. E como todas elas foram salvas justamente pela intercessão de um servo de Deus. Na história desse naufrágio, nós iremos aprender aqui importantes lições do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, um homem, irmãos, que tem um exemplo, deixou um legado, deixou um exemplo de vida extraordinário. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Ele fazia um trabalho extraordinário, né? Trazendo a palavra de Deus, viajando por toda a Ásia, ganhando almas, abrindo igrejas e levando pessoas até o pleno conhecimento do Evangelho de Cristo. O trabalho de Deus na vida do apóstolo Paulo era maravilhoso. Por quê, pastor Daniel? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um exemplo de vida extraordinário. Ele tinha uma forma, uma dinâmica de trabalho linda demais. Era um homem que levava almas a se renderem aos pés do Senhor. Almas eram salvas por intermédio dele. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta comunhão com Deus que existia momentos que ele passava e vidas eram libertas. E nós encontramos vários textos com isso, né? que corrobora com isso que eu estou falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala sobre isso. Quando ele estava justamente indo para um lugar fazer uma oração, ele e Silas, e toda vez quando ele ia, uma pessoa no caminho olhava para ele, fazia verdadeiramente, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Era um homem que tinha tanta intimidade com Deus que mesmo a mulher elogiando, ele entendeu que por trás tinha uma sutileza do diabo para derrubar a vida do apóstolo Paulo. E na mesma hora ele olha para aquela mulher e repreende. Quando ele repreende, o espírito de adivinhação que tinha dentro dela, os irmãos já sabem de toda a história. Mas o interessante é que aquela mulher foi liberta e passou a seguir o apóstolo Paulo, passou a ter uma vida salva em Cristo Jesus, justamente por intermédio do servo de Deus. Vidas eram libertas dos espíritos demoníacos.
pessoas eram curadas. Repitam após mim: pessoas eram curadas. Pastor, tem algum texto que o senhor pode nos dar? Tem, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja aí, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11. Olha o que diz: e Deus. Irmãos, esse texto é muito lindo. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E Deus, pelas mãos de quem? De Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quantos dizem amém? Muitas igrejas foram abertas. O Evangelho de Jesus Cristo foi amplamente divulgado por todo o mundo de então. Mas, em contrapartida, enquanto o apóstolo Paulo estava fazendo um trabalho extraordinário, nem todo mundo fica feliz com isso, não é? Os religiosos da época, os judeus, movidos por ciúme, movidos por inveja, perseguiam o apóstolo Paulo por todas as cidades que ele passava. Repitam após mim: o apóstolo Paulo era um homem perseguido. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fazia o que nenhum religioso da época fazia. Ele fazia algo que os religiosos não faziam. A religião mata. É interessante ressaltar que o poder de Deus estava na vida do apóstolo Paulo. Você podia dizer isso? O poder de Deus estava na vida do apóstolo Paulo. Vamos lá. Está muito bonito, não é? Mas, pastor, a vida do apóstolo Paulo foi marcada só por estes momentos gloriosos, bênçãos, milagres? Não. Teve algumas outras coisas que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo, ele sofreu perseguições, irmãos. O apóstolo Paulo passou por perseguições. O apóstolo Paulo enfrentou difamações. Ele passou pelo caminho dos açoites, ele foi açoitado também. Neste relato que eu fiz no capítulo 16, o apóstolo Paulo, quando ele repreendeu aquele espírito, né, daquela mulher, a Bíblia diz que os seus senhores foram até os magistrados e denunciaram a Paulo. Pegaram Paulo, levaram Paulo até a praça pública e em praça pública açoitaram. E quem era açoitado pelos soldados romanos, irmãos, tinha que passar pela quarentena de açoites. O chicote do soldado romano, ele tinha 7 tranças. Nessas tranças, os irmãos sabem, eu já falei isso uma vez, eles tinham uma ponta com osso e com metal, para que quando jogasse esse chicote que puxasse, rasgasse o corpo. O apóstolo Paulo sofreu, irmãos. Repita após mim: ele passou pelo caminho da perseguição, difamação, açoites, prisões. Parou? Não, tem mais coisa. Ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado. Apedrejaram o apóstolo Paulo, jogaram pedra, tudo por ser um pregador do Evangelho. Mas eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: porém, ele não parou a sua missão. Tem alguns crentes que qualquer provinha, eu vou entregar meu cartão de crente, de membro, porque eu não estou aguentando mais. Vocês já viram alguém falar isso? Eu aguento essa prova não. Se for para ser crente assim, eu não vou. O apóstolo Paulo passou por coisa muito difícil e continuou a sua missão.
Olhe para quem está do seu lado e pergunte: qual é a sua missão? Eita, glória a Deus. Aleluia. Ele foi chamado, irmãos, em Atos capítulo 17. Se os irmãos lerem todo o capítulo de Atos 17, nós não vamos ler por causa do tempo, né? Mas ele foi chamado que o homem que alvoroçava o mundo com o evangelho de Cristo. Paulo perturbava. O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção tão grande em Cristo, o que Cristo representava para ele, que ele não estava nem aí para as opiniões das pessoas. Ele estava ali para cumprir a missão que Deus designou a ele. No capítulo 17, ele foi conhecido como o homem que alvoroçava o mundo com o evangelho. É interessante ressaltar, irmãos, que depois da sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele vai para Jerusalém. Capítulo 27 detalha isso aqui. E chegando em Jerusalém, o apóstolo Paulo, ele vai justamente pregar a palavra, anunciar a palavra. Vai para Jerusalém testemunhar de tudo aquilo que Deus fez com ele nas viagens, os milagres que Deus operava. Ele veio trazer testemunhos para o seu povo. Ele veio trazer testemunhos para os apóstolos de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, o contexto ressalta isso aqui, que quando ele estava no templo em Jerusalém, a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo foi surpreendido pelos soldados romanos. E a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo foi preso. Ele foi preso pelos judeus. Repitam após mim. Ele foi preso pelos judeus. Aumentava os rumores cada vez mais em Jerusalém, que os soldados iriam ceifar a vida do apóstolo Paulo. Ou seja, ele estava num caminho para ser morto. E aumentando estes rumores, o tribuno mandou os soldados levarem o apóstolo Paulo para a prisão em Cesareia. Os irmãos que estão por dentro do contexto sabem o que eu estou falando. Para que o presidente Félix o julgasse. Diante de Félix, Paulo começou a apelar. Ele pediu para que Félix emitisse uma carta e transferisse ele até César. Ele queria que César, o imperador, o julgasse. Então, o apóstolo Paulo e alguns outros presos foram levados pelo centurião Júlio, conforme nós lemos aqui no capítulo 27, no versículo 1, no navio Adramantino, para Roma, para ser julgado pelo imperador. Repita após mim. O apóstolo Paulo foi levado para Roma, para ser julgado pelo imperador. Veja, estava saindo de Jerusalém foi para Cesareia, e de Cesareia ele estava indo para onde, irmãos? Para Roma. A viagem de Cesareia, irmãos, iria, nós lemos isso aqui, não é? No capítulo 27, no versículo 2 por diante. A viagem de Cesareia iria pela costa da Ásia Menor até Roma. Não era uma viagem muito rápida, não, porque naquela época não tinha navios a motor, né? Naquela época não tinha. Naquela época era justamente de forma braçal. Era uma viagem de muitos dias. Levava até semanas. Já teve viagem de levar até meses até a Roma. O navio era a vela. Aprendemos aqui algumas lições, irmãos. O apóstolo Paulo estava preso, sendo levado para Roma para ser julgado. Se ele continuasse em Cesareia, ele poderia ser morto pelos judeus.
Então ele apelou para ir a César. César estava em Roma, era o imperador. Um homem que fez tantos milagres, um homem que fez tantas coisas boas, que mudou o futuro de tanta gente, estava agora preso, indo para Roma, numa ótica humana, irmãos, num pensamento humano, uma pessoa que estava indo sem saber o que seria dele, o que aconteceria com ele. Mas eu nunca vi um crente, irmãos, ser fiel a Deus e Deus deixar ele só. Quem diz amém? Olhe para quem está do seu lado. Você pode colocar a mão no ombro de quem está do seu lado? Diga assim: Deus preparou companheiros para Paulo não sofrer só. Aleluia. Mas pastor, isso está na Bíblia? Tá. O evangelista Lucas é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, viu? Doutor Lucas. A palavra de Deus nos diz: e embarcando, capítulo 27, versículo 2. Está na Bíblia. E embarcando nós em um navio adramantino. Veja a expressão que ele usa aqui. E embarcando nós. Nós quem, pastor? O apóstolo Paulo estava lá preso, o evangelista Lucas e o irmão Aristarco. Estava indo lá 2 companheiros para estar ajudando o apóstolo Paulo. Nosso irmão Aristarco era crente macedônico de Tessalônica, cooperava na obra de Deus. Mas é interessante a gente ressaltar isso aqui. Eles compraram a passagem nesse navio, eles compraram a passagem para ir a esta viagem até a Itália, para Roma, para estarem com o apóstolo Paulo. O objetivo dessa viagem deles não era uma viagem a passeio, não. Eles estavam indo para ajudar o apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, o irmão Aristarco. Então é interessante ressaltar que o apóstolo Paulo não viajou como um preso comum. Por quê, pastor? Porque nessa viagem ele tinha amigos. Como é bom a gente ter amigos, não é, irmãos? Quantos dizem amém? Aí tem tantos textos que a gente poderia falar, mas abra a Bíblia rapidinho. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz assim, irmãos: amai-vos cordialmente. Olha que expressão. Aleluia. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Versículo 12, capítulo 13. Capítulo 12, versículo 13, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, quem encontrou, diga amém. Eu vou contar até 3 para vocês lerem. Romanos 12, 13. Vamos lá, um coral lindo. 1, 2, 3. Não, peraí. Está muito feio. Para Jesus tem que ser uma coisa mais bonita. Tem gente que está abrindo a boca e falando assim, mas não está lendo nada. Eu estou vendo daqui. Vamos lá? Todos nós? 1, 2, 3. Seguir a hospitalidade. Quem diz amém? Olha que expressão. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Irmãos, aqui vem uma lição muito grande para a gente. Para nós que dizemos que somos crentes. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Mas vamos dar uma vírgula aqui. Vamos falar aqui de 2 irmãos. Quem, pastor? Evangelista Lucas e o irmão Aristarco. O que esses homens fizeram, irmãos, está em falta nos dias de hoje. A atitude que esses homens fizeram, é uma aula para quem realmente quer ser crente e fiel em Deus.
Estes dois homens poderiam ter ficado e poderiam criticar o apóstolo Paulo. Mas ele não é crente, mas não é um apóstolo, mas não é um servo de Deus. Por que está passando por isso? Eu conheço alguns crentes que numa hora dessa diziam, sabe o quê? Está em pecado. Se está passando uma prova dessa é porque está em pecado, tem alguma coisa errada. É assim ou não? Eu conheço. Mas esses homens fizeram algo tão bonito, irmãos. Esses homens tomaram uma decisão, que essa decisão que esses homens tomaram, verdadeiramente mostraram a autenticidade do evangelho que eles professam, que eles pregavam na época. O nosso irmão Lucas e o irmão Aristarco, eles vivenciaram, irmãos, viveram um cristianismo que agrada a Deus. Diga assim, eles vivenciaram um cristianismo que agrada a Deus. Olhe para quem está do seu lado. Não precisa rir dessa vez não, mas coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Você diz assim, o seu cristianismo tem agradado a Deus? Eles se dispuseram, irmãos, eles dispuseram o tempo deles. Eles deixaram tudo o que estavam fazendo para ir servir. Dispuseram o tempo deles. Deixaram tudo o que estavam fazendo. Outra coisa interessante, pagaram a passagem dos seus próprios recursos, seu próprio bolso. Eles deixaram tudo o que estavam fazendo para ir acompanhar um companheiro, para não deixar o seu amigo só. Dispôs o seu tempo para estar ao lado do seu amigo. Como é bom ter amigo assim. Será que ainda tem hoje? Eu queria que você repetisse bem forte. Digam assim: viveram o cristianismo no seu mais alto grau. O amor de Deus, irmãos, operava na vida daqueles homens. E quando o amor de Deus, irmãos, está em nós, nós agimos em prol do nosso semelhante. Eu quero abrir um parênteses aqui, dizer algo de Deus que me incomoda neste dia, nesta noite. Saia de perto de pessoas que falam mal de outras pessoas. Se distancie de pessoas que só sabem denegrir a imagem do próximo. Estas pessoas, elas já estão infectadas pelo inimigo. E quando você começa a ficar perto dessas pessoas, daqui a pouco você está do mesmo jeito. E como tem gente que tem perdido o amor pelo próximo, por quê, pastor? Porque o amor de Deus já não está mais nela. Olhe para quem está do seu lado e diga: tenha cuidado. Não está fraco, olhe para quem está do seu lado. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Fale aí, diga assim: tenha cuidado. Oh, glória. Dá para dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Queridos irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nunca deixe de ajudar o próximo. Nunca deixe de orar pelo seu irmão. Se você ver em algum momento ele vacilando, ele errando, não critique, não fale. Ao invés de você falar, dobre o seu joelho e ore por ele, ore por ela. Porque quem conhece ele, quem conhece ela é aquele que deu a vida, é Jesus de Nazaré, só tem ele. Você pode levantar a mão e dizer amém por isso? Queridos irmãos, uma lição que nós tiramos aqui, uma primeira lição, é o seguinte: quando sofremos, sendo um cristão autêntico, verdadeiro, Deus prepara pessoas para estar ao nosso lado. Você pode dizer amém por isso? Diga assim: quando sofremos, sendo um cristão
Não, isso aqui tem que ser falado. Sendo um cristão verdadeiro, bem forte, diga assim: Deus prepara pessoas para estar ao nosso lado. Deus não abandona. Aleluia. Deus não abandona. Você pode dizer amém por isso? Isso aconteceu com alguns irmãos. Isso aconteceu com Daniel na cova dos leões. Era um cristão autêntico, sim ou não? A Babilônia fez de tudo para tragar, mas ele permaneceu fiel. Foi jogado dentro da cova dos leões, mas tinha alguém lá perto dele. Deus não deixa só. Diga amém. Aconteceu com 3 jovens também, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Levantaram uma estátua, tinha que dobrar o joelho, tinha que adorar aquela estátua. Aqueles homens mantiveram a sua fidelidade a Deus. Alguém foi difamar, alguém foi criticar, falar mal daqueles homens. Quando disseram: lá vem o rei. É de propósito, ó Sadraque? Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ataram os homens, ou seja, amarraram eles. Mandou os soldados levar aqueles homens e jogar lá dentro da fornalha de fogo. A palavra de Deus é quem diz: os soldados que foram levar aqueles 3 homens morreram. Sim ou não? Os homens caíram atados dentro da fornalha. Mas a palavra de Deus nos diz que o rei se levantou e disse: não lançamos nós 3? Eu estou vendo o 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se você for fiel, Deus não lhe abandona. Oh, glória a Deus. Levante esta mão santa para o alto. Glorifique a Deus nesta noite. Se você for fiel, a tempestade pode vir como vier. A luta pode se levantar, do tamanho que for, mas se você for fiel, o Senhor estará lado a lado com você. Ele não deixará você só. Você pode dizer amém por isso? Ele não abandona você na hora da angústia. Oh, glória a Deus. Se você for fiel a Ele, Ele estará com você em todos os momentos da sua vida. Quando parecer que você vai morrer, aí o Senhor chega e diz: morre não, eu estou aqui. Oh, glória a Deus. Você crê que nessa noite, nesse culto de ensino, o Senhor está falando com o crente aqui e dizendo assim: eu não lhe abandono, rapaz, eu não lhe deixo só. Você crê que Ele está dizendo a você nesta noite: eu lhe ajudo, eu lhe dou graça, você vai chegar lá. Você crê nessa palavra? Oh, glória a Deus. Palavra do Senhor. Tem tantos textos, irmãos, mas Apocalipse 17:14 diz assim: vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: você é fiel a Deus? Eu queria que você pegasse no ombro de quem está do seu lado e perguntasse a quem está do seu lado: você tem sido fiel a Deus? Se você tem sido fiel, você vai vencer. Alabacá, Shuridecamarras. Você chegará do outro lado. Assim diz o Senhor nesta noite através da palavra. Diga amém. Eu quero concluir, meus irmãos, porque as horas chegaram. Para vencer, nós precisamos estar com Ele. Quem está com Ele tem vitória nas adversidades. Coloque a mão no seu coração e diga assim: quem está com Ele tem vitória nas adversidades. Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo está naquele navio. A palavra de Deus nos diz que uma tempestade terminou tomando conta daquela embarcação. É a Bíblia que diz. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
A palavra de Deus nos diz que no terceiro dia, os homens experientes que estavam naquele navio já começaram a ficar um pouco preocupados. 3 dias, como nós lemos aqui no texto, sem ver o sol, sem ver as estrelas, ou seja, a nuvem escura terminou encobrindo aquela embarcação. Aleluia. Capítulo 27, versículo 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade. Repita após mim: a tempestade chegou. A tempestade chegou. Ninguém que estava no navio ficou ileso. Preste bem atenção nisso aqui, viu? Ninguém que estava no navio ficou ileso. A tempestade atingiu os turistas que estavam naquele navio. A tempestade atingiu as pessoas ricas que estavam naquele navio, as pessoas de classe média alta, os trabalhadores, os funcionários braçais, os soldados que estavam lá levando os prisioneiros que estavam lá dentro. A tempestade, quando veio, veio para todos. O apóstolo Paulo, o evangelista Lucas e o irmão Aristarco estavam no navio. Entenda aqui o que eu estou querendo falar. Mesmo sendo os servos de Deus, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo homens de caráter, homens que honravam a Deus, estes homens não ficaram isentos de passar pela tempestade. Aí quando eu vejo um crente passando uma luta e dizendo: eu não consigo, eu não vou chegar lá, eu não tenho, pastor, eu vou parar. Eu já vi um dizer: eu não quero mais ter oportunidade para cantar, eu não quero mais ter oportunidade para fazer nada dentro da igreja, porque eu sou crente e Deus está permitindo isso. E quem disse que ser crente está isento de passar por prova? Se tem alguém ensinando isso, é mentiroso. Está vivendo o evangelho falsificado, porque crente passa por luta, passa por prova, mas o segredo é quem está do lado dele. O segredo é quem está na embarcação. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ser crente e ser fiel a Deus não está isento de tempestade. Vai passar por lutas? Vai. Crente é que passa. Vai passar por prova. Vai ter problemas. Vai vir sofrimento. Vai ter indiferença de pessoas que na frente era uma coisa e por trás é outra. Vai vir. Vai. Mas qual é o segredo, pastor? É quem está do teu lado. O segredo é quem está do teu lado, que está contemplando tudo. Aleluia. Eu sinto uma autoridade de Deus de ministrar essa palavra. O segredo é quem está do teu lado, o teu ombro, amigo, o que te conhece, sem precisar que tu fale nada, ele já sabe de tudo. O segredo é ele, está do teu lado. Se ele está do teu lado, você não vai morrer. Essa embarcação não vai naufragar. Por quê? Porque ele está do teu lado. Você pode levantar a mão e adorar esse Deus. Eu sinto a presença dele aqui, e eu sinto que ele está tratando com tua vida aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu quero concluir esta palavra, mas tem tanta coisa que a gente poderia falar. Aleluia. Estes homens olhavam para cima para tentar ver alguma coisa passar, mas o problema só ficava mais difícil. No capítulo de número 27, o versículo de número 19 diz: e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, no terceiro dia,
Olha o que eles fizeram. Com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação de quê? Do navio. Eles começaram a jogar tudo que tinha no navio do mar. No versículo 20, olha o que diz a palavra de Deus. E não aparecendo, já havia muitos dias, nem sol, nem o que mais? Nem estrelas. E caindo sobre nós, olha a expressão, uma não pequena, o que? Tempestade. Ô irmãos, essa expressão aqui é muito forte. Fugiu toda a esperança de nós. Muitos ali dentro do aquele navio, sabe o que foi que eles disseram? Acabou. Vamos morrer. Mas o apóstolo Paulo, é lindo isso aqui. Eu estava lendo um livro hoje, A Vida e os Tempos do apóstolo Paulo. Aquele autor, Orlando Boyer, ele diz que o apóstolo Paulo desceu até o porão daquele navio e começou a conversar com quem nunca deixou ele só. Quem é? Você tem orado? Aleluia. Eu quero que Deus me abençoe, mas você tem orado? O apóstolo Paulo chegou no porão e começou a orar. E há um versículo na Bíblia que diz assim, irmãos, ó: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei. O quê? E firmes que não sabes. Vamos ficar em pé? O segredo é clamar. Olhe para quem está do seu lado e pergunte aí: você tem clamado? Você tem clamado? Eu vou concluir essa palavra, mas escute bem, eu quero convidar a banda aqui. Escute bem isso aqui, eu vou concluir esta palavra. O apóstolo Paulo desceu e começou a orar. E quando o apóstolo Paulo começou a orar, o apóstolo Paulo começou a lembrar. De quê, pastor? Começou a lembrar de uma promessa que Deus tinha feito a ele. Quem tem promessa aqui? Tem promessa ou não? Olhe para quem está do seu lado. Isso é se você crer. Se não crer, não olhe não. Mas se crer, diga a quem está do seu lado: tem promessa? Vai morrer não. Oh, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor foi fazer uma visita a Paulo. Disse: Paulo, tem ânimo. Tem ânimo, Paulo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, olha o que Deus diz: assim importa que você testifique em Roma também. Aonde o navio estava indo, irmão? Para a Itália, para Roma. A tempestade atingiu eles indo para Roma. Eles pensaram que iam morrer, mas Deus disse: assim como tu pregasse em Jerusalém, tu vai chegar em Roma e vai pregar a minha palavra também. Olha para quem está do teu lado, entrega essa palavra de Deus. Você não vai morrer até a promessa se cumprir. Essa tempestade vai passar. Fecha os teus olhos. Deus está cuidando de ti nos mínimos detalhes. E o que você precisa? Seja fiel. Seja fiel. Ore. Busque a Deus, porque Ele estará agindo ao teu respeito. Fecha os teus olhos neste momento e vamos orar. O vento balançou meu barco. Aleluia. E quis me
Mas então eu clamei, oh glória, filho de Davi, alabachuri da cabarra, aleluia. O vento, o medo, ele está trabalhando. Quando ele ordenou o mar, não temo mais o mal, não temo mais o mal, pois firme está minha fé, no meu barril está Jesus de Nazaré. aleluia, aleluia. Oh, se o vento soprar, oh, e ele queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Há uma autoridade de Deus aqui nesta noite. Há uma presença de Deus muito forte aqui neste culto de ensino desta noite. O Senhor te dá nesta noite essa autoridade. Ore por você neste momento. A autoridade que o Senhor te dá. Aleluia. Profetize isso para a sua vida. Deus vai se utilizar da tua voz, mulher. Deus vai se utilizar da tua voz, servo de Deus. Seja um canal de Deus neste momento e diga: essa tempestade vai passar. Aleluia. Decrete isso nesta noite. Profetize isso para a sua vida. Diga assim: o tempo da bênção está chegando. Eu creio. Aleluia. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Você poderia abraçar quem está do seu lado dessa noite? Você que está nos assistindo, o Senhor está falando contigo aí no teu lado também. Vai passar. Obreiros do Senhor, vai passar, Senhor. Músicos, igrejas do Senhor, a tempestade ela vai passar. Não temo mais. O vento balançou. O vento balançou meu barco em alto mar. Se tem alguém que não é evangélico, está aqui nesta noite e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nesta noite que está afastado dos caminhos de Jesus, eu quero orar por você também essa noite. Se tem alguém aqui esta noite que está precisando de um renovo de Deus, o Senhor quer renovar as tuas forças nesta noite. E o que eu faço, pastor? Dobra o teu joelho aí onde tu estás, porque nós vamos orar pela tua vida nesta noite. Aleluia! Venha para Jesus nesta noite. Jesus te ama. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus de Nazaré. Era baixura da cabarra. Visita, Senhor, neste momento, nos quatro cantos dessa igreja. Espírito Santo, tenha liberdade, renove forças. Renove neste momento, Senhor. Espírito Santo, abraça neste momento. Derrama da tua graça. Enche essa vida da tua unção, Senhor. Meu Deus, tu sabes como teu filho, como a tua filha chegou aqui nesta noite.
Mas tenha liberdade, Senhor, de encher o vaso da tua filha e encher o vaso do teu filho. Transborda aqui nesta noite. Não temo mais. Receba a presença do Altíssimo neste momento. Seja renovado agora no nome de Jesus. Seja renovado agora no nome de Jesus. Aleluia. Erabacás. Tequimim choraba. Subical choraba. Aleluia. Segura, filho. Levanta a tua mão. Eu sinto de Deus de ministrar sobre a tua vida. Está descendo uma graça de Deus para a tua vida agora. Assim como o apóstolo Paulo chegou em Roma, você vai chegar aonde Deus disse que você iria chegar. Receba força, receba graça, seja renovada agora. Receba a unção de Deus que está sendo derramado sobre a tua vida agora. Eu sinto a autoridade de Deus de ministrar sobre a tua vida aqui agora. Receba de Deus o abraço dele agora. Receba no nome de Jesus. 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 Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui? Que está afastado dos caminhos do Senhor e quer recomeçar? Se tem, venha. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero apresentar a sua vida a Jesus. As cadeias, elas estão aprisionando, mas o Senhor é poderoso para quebrá-las. Se tem, dê um passo para Jesus nesta noite. Aleluia. Presbítero Gideão. Aleluia. Servimos a um Deus que fala conosco. Irmãos, amanhã nós temos ensaio da orquestra. O evangelista Kleber. Lembra os irmãos? Que hora, pastor? 7h30, irmãos. 7h30 tem ensaio. Sábado, presbítero Samuel convida os irmãos do coro também para estar aqui, que haverá ensaio, correto? 7 horas? 7h30 também. Então esses são os nossos avisos. E domingo, irmãos, é o grande culto de milagres, é o culto da família, é o culto de libertação, é o culto que Deus vai continuar operando milagre em nossos meios. Toda a igreja está convidada, e assim como nós tivemos reunião ontem, vamos convidar alguém, vamos trazer um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho, de faculdade. Vamos trazer alguém para ouvir a palavra de Deus também. Pronto. E antes do ensaio do coro, ensaio dos adolescentes no sábado, 7 horas. A união dos adolescentes, sábado, 7 horas, os pais. Vamos trazer os nossos filhos, irmãos, para estar aqui também já nessa jornada de estar ensaiando para fazer para Deus bonito. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir oração pela esposa do diácono, irmão César. Os irmãos estão vendo aqui um pouco a ausência dela. Ela precisou fazer uma viagem, né? Aqui no estado da Bahia mesmo, mas uma cidade bastante distante daqui, divisa lá com Pernambuco, né? E ela, chegando lá, terminou adoecendo, está um pouco doente. E o nosso irmão César pediu para a gente orar por ela aqui. Nós vamos orar, vamos estar apresentando a serva do Senhor.
Irmã Jordana também, a esposa do presbítero. Gideão também está precisando de oração. Vamos estar orando por ela também. Quantos aqui estão precisando de oração, irmãos? Amém. Queridos irmãos, vamos fazer uma força para domingo estarmos aqui cedo. Quero começar o culto 7 horas em ponto, para as 9 horas em ponto nós terminarmos. Tivemos uma reunião ontem e fomos muito contundentes naquilo que se diz respeito à obra de Deus. É necessário, né? Foi uma bênção, e se for necessário outra, nós vamos fazer de novo. O que nós não podemos é fazer a obra de Deus de qualquer forma. Para Deus, temos que fazer o nosso melhor. Quem diz amém, irmãos? Então eu peço aos irmãos do coro, peço à orquestra, peço à união de adolescentes, às suas respectivas direções, a banda, vamos estar cedo. E eu aproveito para pedir a cada irmão que está aqui neste culto de ensino, vamos convidar os nossos amigos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para vir para a igreja, irmãos, porque aqui Deus tem alimento, e alimento do céu. Quem diz amém? Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor o trabalho. Eu quero convidar o nosso irmão o presbítero Samuel para estar orando, secretário da igreja, e está agradecendo a Deus o trabalho nesta noite. Os irmãos também o saúdo com a paz do Senhor. Atenção do nosso pastor, curve a sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Pai bendito, justo e fiel, nós te damos graça, meu Senhor, por essa rica oportunidade que nos deste de estar hoje na tua casa, para ouvir a tua voz através da tua santa e poderosa palavra ministrada pelo teu servo, Senhor, no qual já te pedimos, meu Pai, uma bênção especial sobre a vida do mesmo. Continua abençoando também a sua família, meu Pai. Te agradecemos pela vida de cada um que aqui esteve a aprender mais de ti, a buscar mais de ti. Também aqueles que acompanharam este culto através da live, meu Pai, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a cada um. Meu Pai, os pedidos de orações que foram aqui citados, o Senhor sabe, Senhor, a necessidade de cada um. O Senhor conhece também aqueles pedidos que não foram citados, mas o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor, desde já que despeça o teu povo em paz, dá um sono tranquilo, um sono reparador. Já te pedimos pelo dia de amanhã que seja uma bênção, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, abra suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos digam amém. Deus abençoe.